Eu fui o primeiro a notar que algo mais estava vivendo conosco. Foram coisas pequenas no início. Eu deixava algo em um lugar e voltava mais tarde para encontrar isso movido. Haveria um pacote de batatas fritas que estava pela metade, e 2 horas depois já estariam 1/4 a menos. Minha primeira suposição foi que eu estava sendo esquecido, ou que era apenas minha colega de quarto, Sarah. Eu não sabia por que ela moveria minhas coisas, ou comeria coisas que normalmente detestava, mas também não achava que estava ficando tão distraído. E não era grande coisa, na verdade. Apenas coisinhas estranhas que eram levemente irritantes, mas não o suficiente para eu mencionar. Mas então, o pai de Sarah ficou doente e ela voltou para casa por 2 semanas. Além de receber amigos uma vez, ninguém deveria estar naquele apartamento além de mim. E as coisas continuavam acontecendo cada vez mais. Quando Sarah voltou, depois que ela me contou como sua família estava lidando com tudo o que estava acontecendo, eu abordei o assunto de todas as coisas estranhas que eu estava notando. Eu meio que esperava que ela risse de mim, mas ela não o fez. Disse que não tinha percebido que isso estava acontecendo há tanto tempo quanto eu. Mas começou a ver coisas sendo movidas ou desaparecidas poucos dias antes de sair da cidade. Ela riu um pouco quando se perguntou em voz alta se nossa casinha era mal assombrada, mas parecia vazia. E quando sugeri que montássemos uma câmera e víssemos o que estava acontecendo, ela rapidamente concordou. Nas próximas 3 semanas, algumas coisas ficaram claras. Primeiro, algo estava mexendo na câmera que tínhamos comprado. Ela funcionaria bem. E então, quando algo estava prestes a ser mexido dentro de seu campo de visão, a transmissão não gravava por 5 ou 10 minutos. Depois, voltava como se nada estivesse errado. A segunda coisa era... Bom, estava piorando. Inicialmente, eram apenas coisas sendo movidas e comida sendo comida. Depois, comecei a sentir como se estivesse sendo observado. Não de uma maneira generalizada e paranoica como alguém está te observando. Não, isso parecia muito específico, muito pessoal. Como se alguém que eu não podia ver estivesse parado a poucos metros de distância, me encarando silenciosamente. Isso acontecia principalmente na sala de estar no início. Mas nos próximos dias, comecei a sentir isso na cozinha, no meu quarto, no banheiro. No começo, eu procurava ao redor por alguém, ou uma câmera escondida, ou algo que explicasse o que eu estava sentindo. Já tínhamos trocado as fechaduras e o código do alarme, mas não havia ajudado mais do que a câmera. Quando percebi que não ia encontrar nada, tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Claro, talvez algo um pouco estranho estivesse acontecendo, mas eu estava ampliando demais, imaginando olhos invisíveis que não estavam lá. Durante esse período em que eu tentava me convencer de que não era real, Sarah estava fazendo o oposto. Ela queria que a casa fosse assombrada. Inicialmente, ela apenas brincava com a ideia, mas quanto mais preocupado eu ficava, mais ela parecia abraçar a ideia de que talvez houvesse algum fantasma rondando, talvez até nos observando como um anjo da guarda. Chegou a um ponto em que eu não falava muito com ela sobre isso, já que era frustrante compartilhar o quão nervoso eu estava, apenas para ver aquele lampejo de excitação brilhar mais intensamente em seus olhos a cada momento assustador ou descoberta estranha que eu contava. As coisas mudaram para ambos em uma noite de junho. Íamos fazer um churrasco no nosso pátio. Não tínhamos realmente passado tempo juntos em quase 2 meses, e acho que ambos sentíamos que precisávamos consertar nossa amizade, independentemente do que estava acontecendo em nossa casa. Eu estava do lado de fora acendendo o carvão quando ouvi um grito assustado lá de dentro. Ao entrar, vi Sarah parada no meio da sala de estar. Ela não estava olhando para mim. A princípio, eu não achava que ela estava olhando para alguma direção específica. Parecia apenas que ela estava encarando em frente, com uma expressão aterrorizada. Então, ela me notou. Os olhos dela se alargaram enquanto ela balançava a cabeça. Não, não entre aqui. Franzi a testa para ela. Por quê? O rosto dela ficou pálido. Eu estava andando, indo pegar a espátula e os pegadores. Ela apontou para onde os tinha deixado no chão. E eu bati em alguma coisa. Os olhos dela voltaram para o que parecia ser um espaço vazio na frente dela, e depois encontraram os meus novamente. Não tinha nada lá, nada que eu pudesse ver,
e dei alguns passos para trás, mas estava com medo do que poderia acontecer se eu corresse ou algo assim. Eu não sei se ainda está lá. Com o coração acelerado, eu assenti. Bem, ok. Apenas ande de lado o máximo que puder e depois venha na minha direção. Se não se mexeu, talvez você consiga passar por ele. Olhei para o lado e peguei minhas chaves e o celular na mesa próxima. Só continue vindo, é isso. Ok, vamos lá. Saímos correndo da casa e até o meu carro. E uma vez dentro e em movimento, não parei até estarmos em um motel do outro lado da cidade. Fizemos check-in e depois ficamos assustados em nosso quarto, conversando sobre o que poderia ter sido e o que deveríamos fazer a seguir. Sarah disse que parecia largo e pesado, mas cedeu, como uma pessoa cederia se você esbarrasse nelas. Disse que parecia mais baixo que ela também, que ela só sentia até a altura do estômago, embora tenha recuado imediatamente ao perceber que não podia ver nada ali. Eu queria fazer uma piada sobre isso, ou explicar de alguma forma, mas não consegui. Em vez disso, eu disse a ela que acreditava nela e que precisávamos começar a pensar se estaríamos dispostos a continuar naquela casa. Eu já meio que decidira que nunca mais voltaria lá, além de pegar minhas coisas, e pensei que Sarah estava na mesma página. Talvez naquele momento ela estivesse, mas na manhã seguinte ela falava sobre como não poderíamos simplesmente sair no meio do contrato de aluguel, especialmente sem ter para onde ir. Eu discuti com ela. Disse que isso era estúpido, que poderíamos descobrir algo até encontrarmos um novo lugar. Que não poderíamos ficar em um lugar com algo que não podíamos ver ou entender, mas que poderia decidir nos machucar a qualquer momento. Isso pareceu quase deixar Sarah irritada. Ela me lembrou que, seja lá o que fosse, não havia feito nada para nos machucar além de comer um pouco de comida e mexer nas coisas, e era pequeno. Talvez fosse o fantasma de alguma criança solitária ou algo assim. Eu apontei que não achava que crianças fantasmas comiam batatas fritas ou podiam ser esbarradas, mas ela apenas me encarou por um momento antes de encolher os ombros. Ela disse que poderíamos sair, mas precisávamos encontrar uma casa de substituição adequada primeiro. Enquanto isso, seríamos cuidadosos. Eu poderia ter argumentado mais, exigido que não dormíssemos lá outra noite, muito menos as semanas ou meses que poderiam levar para encontrar um novo lugar juntos. E se ela ainda se recusasse a ouvir a razão, eu poderia simplesmente ter partido por conta própria. Parte do motivo pelo qual eu não fiz isso foi porque sabia que teria dificuldade em encontrar um lugar decente para morar sem a ajuda dela. Como estava, ela estava pagando a maior parte do aluguel e mais da metade das contas, e eu não via minha situação financeira melhorando em breve. Mas a maior razão pela qual eu não a deixaria era porque ela era minha amiga. Eu não queria deixá-la sozinha naquela casa com... bom, seja lá o que fosse. Então, fui junto com isso. Pensei que gastaria todo o meu tempo livre procurando um lugar para nós, e poderíamos sair em uma semana. No final daquela primeira semana, minha esperança de encontrar um lugar para nós estava desaparecendo rapidamente. Essa casa era perfeita por muitos motivos, incluindo estar em um bom bairro, mais ou menos na mesma distância de ambos os nossos trabalhos. Encontrar algo assim dentro do nosso orçamento não seria fácil, e ficava cada vez mais claro a cada dia que Sarah não estava muito animada para se mudar. Isso me frustrava, mas eu tentava me dizer que talvez eu estivesse exagerando. Nada mais tinha acontecido desde que voltamos na última sexta-feira, pelo menos até onde eu sabia. Estávamos assistindo TV uma noite quando decidi perguntar a Sarah sobre isso. Ainda assistindo TV, ela balançou a cabeça. Não, nada de ruim. Eu a encarei. Então algo aconteceu. Ela olhou para mim brevemente antes de desviar o olhar novamente. Sim. Mas de novo, não é nada ruim. É até meio fofo, na verdade. Sarah suspirou. Mas eu sabia que você surtaria de novo. Então eu simplesmente não mencionei. Estendendo-me pelo sofá, segurei o braço dela. O que aconteceu? Dessa vez, ela virou-se para encontrar meu olhar, sua expressão já se tornando desafiadora. Ele continua segurando minha mão, como uma criança faria. Quando eu apenas a encarei chocado, ela deu de ombros e continuou. Isso aconteceu apenas algumas vezes, e na primeira vez me assustou. Ou pelo menos eu pensei que sim. Você estava no trabalho, e eu quase fui embora e te chamei, mas então percebi que estava exagerando. Eu apenas me assustei,
Não estava com medo. Levantei-me, tremendo. Assustada? Besteira. Esse negócio está pegando na sua mão e você acha que não deveria estar com medo? Balancei a cabeça. Isso está na sua cabeça ou algo assim? Tem que ser. Você não é boba. E isso é realmente muito estúpido. Sarah estava franzindo a testa para mim como uma criança teimosa. Você está fazendo disso um problema grande demais. Isso está acontecendo há dias e nada de ruim aconteceu. Algo me ocorreu então. Quando foi a última vez que você foi trabalhar? Eu não sei. Há alguns dias. Decidi tirar alguns dias de folga. Qual é o problema? Ok. E quando foi a última vez que você saiu de casa? Eu estava assumindo que você estava apenas chegando em casa antes de mim. Mas não consigo lembrar da última vez que te vi fora deste lugar. Ela deu de ombros, a voz mais suave e trêmula, enquanto baixava o olhar. Eu não sei. Está bem? Há alguns dias. Ajoelhei-me na frente dela, segurando suas mãos. Mantive minha voz em sussurros, embora não soubesse se isso faria diferença. Sarah, algo está realmente errado aqui, certo? Precisamos sair da... O ar foi tirado de mim quando fui empurrado e atingi o móvel da TV. Fiquei atordoado por um momento, e quando consegui reunir o suficiente para pensar em Sarah, olhei para cima, exatamente quando ela estava indo para o quarto e fechando a porta. A língua parecendo grossa na minha boca, me levantei cambaleando e tentei a maçaneta da porta do quarto dela antes de bater nela e gritar para ela abrir. Pensei que ela não fosse responder, mas então ouvi a voz dela, suave e trêmula de medo, do outro lado da porta. Apenas vá, por favor, está tudo bem. Senti um alívio ao ouvir a voz dela, mas também ao ouvi-la me dizer para ir. Queria ir mais do que talvez já tenha querido alguma coisa, mas também não queria abandonar minha melhor amiga. Batendo na porta novamente, gritei para ela sair, para vir comigo. Eu não posso, eles não vão me deixar. O quê? O que você quer dizer com eles? Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Há mais de um deles. Você precisa ir antes que decidam que também querem você. Descansei a testa contra a porta por um momento, o sangue pulsando nos ouvidos enquanto meu coração se tornava frio. Acho que sussurrei que lamentava. Talvez eu até tenha mentido e dito que traria ajuda. Tudo o que sei com certeza é que saí correndo para a noite e nunca mais voltei. Isso foi há 2 anos. Não ouço falar de Sarah desde aquela noite, e fiz questão de não procurá-la. Parcialmente por culpa, parcialmente por medo, mas principalmente porque não quero ser infectado pelo que pegou minha amiga. Quero esquecer tudo isso, até esquecê-la, se isso significa que posso seguir em frente e ter uma vida normal. Por um tempo, parecia estar funcionando. Mudei para outro estado e basicamente recomecei, o que tornou mais fácil esquecer. Mais fácil para mim, mentir para mim mesmo, que o que quer que tenha visto Sarah e a reivindicado, tenha me esquecido. Mesmo que de alguma forma, tenham se revelado para mim primeiro. Eu acordei na noite passada, a pele fria e suada no escuro. Isso não era estranho. Tenho terríveis pesadelos com frequência, e não durmo bem nas melhores noites. Ainda assim, isso era diferente de alguma forma. A escuridão do quarto parecia mais pesada, e, enquanto eu saía do sono, percebi que a mão que eu tinha deixado para fora da cama não se moveu quando tentei me virar de costas. Algo estava segurando minha mão, seus dedos esponjosos entrelaçados firmemente nos meus. Deixando escapar um grito, comecei a puxar minha mão desesperadamente, percebendo tarde demais que havia um peso se movendo atrás de mim na cama. Um peso invisível se estendeu sobre mim. Um braço massivo, talvez, embora parecesse frio, suave e estranho através da fina folha de algodão que estava entre ele e minha pele. O peso se curvou para a frente, envolvendo meu peito e me deslizando para trás alguns centímetros, enquanto minha parte de trás pressionava contra a massa maior da criatura. Um cheiro frio e picante encheu minhas narinas, e comecei a engasgar entre minhas tentativas, frágeis de gritar. As criaturas não deram resposta aos meus pedidos de ajuda, me mantendo, segurando-me, tocando-me na escuridão por horas antes de finalmente me soltarem sem um som, e apenas com um sinal. Era um sinal que não dizia adeus, mas sim, até breve.
Não um aviso, mas uma promessa. A promessa de que sempre me encontrariam. Quando o sol começou a se erguer, o maior atrás de mim afastou os cabelos do meu pescoço e pressionou um beijo invisível e ardente ali. Eu estremeci e tentei gritar novamente, minha voz sendo apenas um sussurro cru e rouco naquela altura. Parecia não importar para eles. Um peso pesado se deslocou da cama enquanto coisas invisíveis se desenrolavam entre meus dedos. Por alguns minutos, eu estava aterrorizado, violado, paralisado pelo medo, mas desesperado para me levantar e me mexer, correr, lutar se fosse preciso, contanto que pudesse estar longe deles para sempre. Mas, à medida que o sol surgia, senti-me afundando. Eu estava tão exausto e pensaria mais claramente depois de descansar um pouco. E afinal, eles realmente não me machucaram, não é? Dei um estremecimento final e violento enquanto chorava no travesseiro, e então caí em um sono profundo.